Em uma cabana minúscula. Perdida no meio de arrozais tão verdes que pareciam ter saído de um conto de fadas. Uma avó colossal com um apetite tão insaciável que poderia rivalizar com um buraco negro. Essa avó era famosa por sua fome insaciável, uma fome que parecia nunca dar trégua. Primeiro, ela se acomodava em cima de uma montanha de ovos. Devorando-os um por um, como se fossem simples petiscos. Até que não sobrasse nenhum único ovo. Mas mesmo depois de engolir uma quantidade absurda, sua barriga continuava tão vazia quanto um barril furado. Então, com um olhar de determinação feroz, a avó decidiu que ovos não eram o suficiente para satisfazer seu apetite. Ela acendeu um fogo que poderia rivalizar com o de um vulcão e começou a cozinhar frangos inteiros. Um após o outro, até que pilhas de frangos assados se acumulavam ao seu redor como se fossem uma montanha de sabor. Ela comeu e comeu, mas, para sua frustração monumental, a fome ainda persistia. Como uma chama inextinguível que a consumia por dentro. A avó avistou um pombo branco e gordo. O pobre pombo, percebendo o perigo que se aproximava, começou a tremer como uma folha ao vento. Para salvar sua própria pele, ele teve uma ideia digna de um filme de ação. Com um esforço surpreendente, ele ergueu um caminhão de entregas. Carregado até o teto com caixas e caixas de pizza recém-assadas. Com uma pizza gigante brilhando como um farol no topo do veículo. O pombo, com toda a bravura que conseguiu reunir, despejou o caminhão de pizzas aos pés da avó faminta.
com os olhos brilhando como estrelas cadentes. Ela começou a devorar as pizzas com um entusiasmo tão voraz que parecia que nunca havia visto comida na vida. Mas a sorte da avó deu uma reviravolta dramática. Pouco depois de começar a comer, sua barriga, já sobrecarregada, começou a emitir sons estranhos, como se um monstro estivesse prestes a acordar. E, de repente, um fluxo incontrolável de uma substância esverdeada e misteriosa jorrou de sua barriga, criando uma verdadeira bagunça ao redor das pizzas. O pombo voou rapidamente e retornou com uma tigela de um líquido verde brilhante que parecia ter saído de um laboratório de cientista maluco. Era um remédio especial. A avó, em desespero, bebeu o remédio de uma vez, como se fosse a última gota de esperança. Para a surpresa de todos, a avó corpulenta começou a encolher e se transformar, tornando-se uma senhora esguia e vibrante, cheia de vitalidade. O pombo também se transformou em uma versão gigante e majestosa de si mesmo, como se tivesse ganhado uma coroa. A avó e o pombo com satisfação, como se tivessem acabado de vencer uma batalha épica. Mas, de repente, lágrimas começaram a brotar dos olhos do pombo gigante, caindo como cachoeiras. Ele estava triste, porque, apesar de toda a aventura e transformação, ninguém tinha demonstrado o menor apreço por sua história fantástica, não dando um like ou se inscrevendo. Que mundo insensível, não é mesmo?